dos maiores casos mediúnicos do Brasil. Imagina você ir visitar uma pessoa incorporada com o espírito e você presenciar cura do câncer, doenças da época, esse espírito passando número de loteria para as pessoas e algumas dessas pessoas, aliás, todas que ele passou, ganharem o prêmio. Isso aconteceu na cidade de Santíssimo, no Rio de Janeiro. Cacilda de Assis, mais conhecida como Mãe Cacilda, nasceu no dia 15 de março de 1917, no Rio de Janeiro. Era uma mulher filha de Inhansã e Xangô, dois orixás pertencentes ao panteão africano. Seus primeiros lapsos de mediunidade vão surgir ainda na infância. O autor do livro Exu Sete da Lira, Christian Siqueira, vai nos relatar uma história de que Mãe Cacilda, ainda criança, ficava pedindo para sua mãe aguardente, mais conhecido como cachaça. Ela ficava pedindo e ela falava que estava com vontade de tomar. A mãe dela, obviamente, nunca havia dado porque era uma criança. Estamos falando de uma criança, ainda Cacilda de Assis e não Mãe Cacilda. Até que sabe um daqueles dias que o adulto tá de saco cheio? A mãe dela pega uma garrafa de cachaça e coloca na frente dela, certa de que nada iria acontecer. Afinal, Cacilda era apenas uma criança e mesmo se tentasse experimentar um gole, era forte demais. Mas para sua surpresa, Mãe Cacilda, ainda Cacilda, bebe toda aquela cachaça. Ela vira aquela cachaça e não passa mal e muito menos fica bêbada. A partir daí as pessoas começam a perceber que alguma coisa muito estranha está acontecendo. Tiveram alguns outros acontecimentos mediúnicos que as pessoas foram observando que não se tratava de uma pessoa comum como as outras, e sim de manifestações mediúnicas. O pai e a mãe dela ainda não aceitando muita ideia de levar no centro espírita, de cuidar dela espiritualmente, teve uma hora que não teve jeito e tiveram que topar. Então, por volta já de seus 15 anos, na adolescência, ela inicia a caminhada espiritual dela no terreiro Pai Benedito do Congo, onde ela também viria incorporar um Exu, um espírito, se apresentando como Exu Sete Encruzilhadas. Mal sabia ela que esse Exu seria um dos mais famosos do Brasil, e se não do mundo. Ao decorrer dessas incorporações, o Exu Sete Encruzilhadas chegava, dava consulta, tudo com o seu tempo, tudo muito devagar, aos poucos fazendo uma coisinha ali, outra coisinha aqui, surpreendendo pessoas aqui, surpreendendo outras ali, mas sem ainda grandes feitos que viria a fazer futuramente. Até que chega o dia de assentar essa energia. O que seria um assentamento? Para religiosos de matriz africana, assentamento nada mais nada menos do que é dar um corpo físico àquela divindade, um ponto de força. Isso se dá através de alguidás, pedras, ferramentas que você passa em frente de loja de artigos religiosos e você vê aqueles tridentes. Tudo aquilo vai dentro de um assentamento dependendo da vontade do espírito. Esse ritual de assentamento ocorreu no dia 13 de junho de 1938 no terreiro do pai de santo dela. Já em 1958, alguns anos depois, Mãe Cacilda inaugura sua própria tenda espírita. Tenda Espírita Filhos da Cabocla Jurema. Seus Sete Encruzilhadas ainda obviamente continuou atendendo e incorporando ali com a Mãe Cacilda, atendendo a outras pessoas. A demanda começou a aumentar muito. Era um Exu muito peculiar e trazia muitas bênçãos e muitas curas. O que ele falava, você poderia escrever, porque iria acontecer. Durante uma de suas incorporações, seus Sete Encruzilhadas estava conversando com um homem que foi pedir ajuda para ele para poder vender um sítio. Esse homem estava vendendo um sítio no bairro de Santíssimo, no Rio de Janeiro. Seus Sete Encruzilhadas fala para ele que vai comprar. Esse homem fica sem entender como que um espírito, afinal, vai realizar a compra de um terreno, de um sítio. É um espírito, não tem como fazer a troca do dinheiro. Mas ele não sabia com quem ele estava falando.
Naquela mesma hora, o seu Sete começou a anunciar para todos do ambiente que agora ele tinha um sítio, que o terreiro dele seria num lugar muito maior para comportar um número maior de pessoas também. O homem ali sem entender nada, afinal ele não recebeu nada, o Exu não deu dinheiro para ele continua ali. Seu Sete vai embora e Dona Aldara Maria chega então e incorpora no corpo de Mãe Cacilda. Quem é Aldara Maria que até agora não havíamos falado? A pombagira de Mãe Cacilda de Assis. A Dona Aldara Maria chama um dos filhos da casa e passa uns números para ele. E ela fala assim: aposta esses números na loteria porque você vai ganhar. Não gasta nenhum centavo. É do seu Sete. Ele que mandou passar esses números. Assim como foi solicitado, esse rapaz sai de lá com esses números, aposta e, gente, pasmem, ele ganha na loteria. Ao invés dele gastar qualquer tipo de centavo que muita gente faria, não, ele cumpre com a palavra para Dona Aldara e leva para seu Sete diretamente o dinheiro. Era o dinheiro certo para comprar o sítio. O espírito, seus 7 encruzilhadas, não só prometeu para o rapaz que aquele sítio era dele, como ele comprou de fato. O sítio em Santíssimo, então agora começa de fato a fama de Mãe Cacilda de Assis com esse Exu até então 7 encruzilhadas. Seus 7 encruzilhadas tinham um jeito muito peculiar de trabalhar que difere até dos Exus de hoje em dia. Se você for numa gira de Umbanda, ou de Candomblé, ou de Quimbanda, os Exus, a maioria, estão falando termos errados, estão cantando seus pontos de Umbanda, estão com os pés no chão, e o seu 7 não. Ele era muito criticado, inclusive por adeptos às religiões de matrizes africanas, porque ele utilizava uma botinha, um sapato. Até então não achei registros dele descalço, mas não duvido que já deve ter trabalhado muito descalço também. E ao invés dele utilizar pontos de Umbanda, não. Ele utilizava marchinhas de carnaval durante suas sessões mediúnicas e as músicas de maior sucesso da época. Mas ele nunca deixou ninguém sem nenhum tipo de explicação. Ele falava para as pessoas que ele trabalhava energeticamente. Ele utilizava a energia do ambiente. E como ele era um Exu de muita cura, ele precisava que a vibração das pessoas estivesse elevada. Então, como ele fazia isso? Nada melhor do que colocar músicas que todo mundo ia saber ou marchinhas de carnaval que estava na boca do povo. E aí a alegria das pessoas era instantânea. Assim ele começava a transmutar essas energias para conseguir curar o problema das pessoas, seja o problema da alma ou o problema da carne. Vocês estão vendo aqui eu falar seus 7 encruzilhadas, mas vocês conhecem ele como Exu 7 da Lira. Mas vocês sabem o porquê? Por conta do jeito peculiar dele de trabalhar com músicas de sucesso, as pessoas começaram a chamar ele primeiro de Exu do Canto. Se eu não me engano, uma preta velha da Mãe Cacilda. Logo após isso, começam a chamar ele de Exu da Lira. Ele instantaneamente gosta do nome, desenha uma lira no ponto de força dele e a partir daí o resto é história. Todo mundo conhece ele até hoje como Exu 7 da Lira. Em Santíssimo, no terreiro que ele comprou, era enorme. Você entrava, já era um galpão que ele chamava de lira, ali onde ele fazia os atendimentos dele, as sessões mediúnicas dele, que cabia muito mais de 2.000 pessoas por sessão. E lotava, pasmem vocês, tá? Um detalhe muito importante, quando ele incorporava, nenhum outro Exu e pombagira do terreiro dele ou de outros terreiros incorporavam também, mas se acontecesse tinha um espaço fora da lira, ali no sítio também, no qual ele deixava esses Exus e pombagiras ali dando consulta, fumando, bebendo, mas não misturava as energias, porque era um trabalho muito denso e ele sabia que ele realmente estava ali, que ele ia trazer energias, ia levar energias, então ele tinha total cuidado até mesmo com os médiuns da casa dele ou de outras casas. Lembrando também que o terreiro de Umbanda da Mãe Cacilda não ficava dentro desse mesmo local, ali era a lira do seu 7. O terreiro de Umbanda dela ficava no mesmo sítio, porém ao lado.
Ele começa a ficar tão conhecido que vão excursões, muita gente para poder conhecê-lo, ver ele pessoalmente, tocar nele, tomar o banho de cachaça, que era famosíssimo que ele dava nas pessoas. E o ponto de encontro era um posto de gasolina que tinha ali na rua do terreiro. Claro que o faturamento desse posto começou a aumentar muito. Exu Sete da Lira aí, mais uma vez, proporcionando ajuda a alguém que estava precisando. Em homenagem a esse Exu, o dono do posto coloca o nome como Posto Sete da Lira. Até pouco tempo atrás, se não me falha a memória, 2013 mais ou menos, esse posto ainda chamava Sete da Lira. Porém agora ele foi modificado para um nome de um posto comum, mas na nota do posto, na nota fiscal do posto, ainda sai como Posto Sete da Lira. Falando sobre as curas que esse Exu, que esse espírito incorporado proporcionava para a população, para as pessoas que o procuravam, é muito interessante e muito vasto. Existia um ritual, um rito, na verdade, chamado de Hora Grande. Era meia-noite que iniciava. Ele falava para todas as pessoas, mais de 2.000 pessoas por sessão, darem as mãos, e a partir daí não tinha mais como você se mexer. Você tinha que parar e dar a mão. Não tinha como se locomover, porque ficava uma corrente de pessoas de mão dada, e ele falava: vão se manifestar espíritos de baixa vibração, espíritos obsessores, não soltem a mão e não abram os olhos por nada. Então os cânticos, as músicas, as preces eram no mais alto volume. Ele falava para as pessoas falarem alto, pedirem alto, cantarem alto, elevar ao extremo de fato as energias daquele local. E ali de fato muitas pessoas incorporavam espíritos de baixa vibração, espíritos ruins, entre aspas, que as pessoas chamam como espíritos obsessores. Mas, como ele aconselhava e todo mundo confiava nele de olhos fechados, ninguém abria o olho e nem soltava a mão da pessoa, não. E logo a pessoa se recuperava daquele espírito que estava ali atormentando a vida dela. Muitas pessoas foram curadas durante esse rito também. Inclusive, em muitos vídeos que vocês veem, principalmente do Christian, que é o autor do livro do Exu Sete da Lira, muita gente nos comentários falam: eu ia com a minha mãe, eu ia com a minha avó, eu fui curada, eu vi pessoas sendo curada. Então existem testemunhas vivas até hoje sobre os feitos desse grande Exu. Uma das curas mais surpreendentes que ele fazia, na visão de todos poderiam presenciar, porque ele fazia na lira, no meio daquele barracão, no meio daquele galpão repleto de milhares de pessoas, era do temido câncer. Mas para Exu não era temido não, tá? Seu Sete da Lira tirava isso de letra. Ele trazia a cura mesmo, desde que pudesse fazer isso ali com uma permissão espiritual, com um aval espiritual. Então há relatos que ele dava cachaça para a pessoa cheirar 7 vezes. Na 7ª vez que a pessoa cheirava, a pessoa espirrava e muitas pessoas tiveram tumores saindo pelo nariz. Ele pegava e mostrava para todo mundo, porque ele queria que todo mundo visse e acreditassem nos milagres. Outra coisa interessante, quando alguém chegava doente e recebia uma cura dentro da lira, ele pedia para que levassem um exame médico da pessoa antes, quando ela descobre a doença. Após a cura, ele falava para a pessoa ir ao médico, realizar outro exame e depois voltar com outro exame. Então tinha um exame antes, quando a pessoa estava doente, o exame depois, após a cura do Exu Sete da Lira, e aí não tinham que as pessoas refutarem as curas dele. Por quê? Existe um laudo médico, científico, falando que a pessoa estava doente e não está mais. Ah, mas era só câncer que ele curava? Não. Todo tipo de problema, inclusive cegueira. Mas será que santo de casa não faz milagre mesmo? Como existe aquele famoso ditado? Pois ele fazia. Uma das filhas da mãe Cacilda nasceu cega. Ela nasceu com uma cegueira. Mãe Cacilda pega a nenezinha, pega a filha dela, leva pra casa do sacerdote dela, do pai de santo dela e fala: olha, tadinha, ela nasceu cega. O olhinho dela... Gente, cegueira. O olhinho dela era até branco. Cega ela nasceu. Aí ele fala: seu Sete da Lira vai ajudar ela. Mãe Cacilda leva um susto. Fala: mas como, pai? E aí ele incorpora. Exu Sete da Lira incorpora.
E aí ele fala pra ela pegar algumas ervas e colocar durante a noite nos olhos da filha dela. E no outro dia ela ia acordar enxergando. Ela fez, ela tinha muita fé no que ela carregava também, no que ela incorporava. Assim ela fez, e no outro dia os olhos da filha dela não estavam mais brancos, e a filha dela estava enxergando e nunca mais parou de enxergar e ter qualquer tipo de problema na visão. Se você está gostando de vídeos como esse, deixa seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, hype esse vídeo e compartilha. E deixa aqui sobre quem vocês querem que eu fale. Não necessariamente sobre religiosos de matriz africana, mas eu quero falar sobre muitos outros casos, muitas outras curiosidades aqui para vocês também. Dentro da lira existia uma espécie de passarela, era chamada de mesas de cura, mas era uma passarela para que ele pudesse andar em volta daquele galpão, porque ele não conseguia andar no meio das pessoas. Além de ser muita gente, todo mundo agarrava, todo mundo queria um pouco daquele Exu, daquela força, daquela energia que ninguém sabia explicar. Então ele andava em cima de uma passarela, as pessoas iam em volta dessa passarela e ele jogava cachaça, aguardente nessas pessoas. Ele dava banhos e banhos de cachaça nessas pessoas. Aí saía aquele grupo, entrava outro, ele fazia a mesma coisa. E muitas curas também eram realizadas a partir daí. Se vocês virem essa foto, tem umas pessoas com um potinho para ele jogar a cachaça dentro, para cair dentro, porque muita gente levava para os enfermos em casa, ou para a própria casa, para ter o axé, para ter a força do Exu Sete da Lira. Então essas imagens, mais uma vez, comprovam que sim, esse Exu foi real, e sim, essa energia foi real e as pessoas acreditavam e eram curadas através dele. As capas de Exu Sete da Lira eram belíssimas, mas vocês sabiam que ela tem um mistério, né? Primeiro, não existia uma cor específica de capa dele, não. Tanto que tinham duas escolas de samba que ele gostava muito. Ele era um Exu bem disruptivo, gostava de escola de samba, amava ouvir Roberto Carlos. Ele amava ser quem ele era sem ter que provar pra ninguém alguma coisa. Se bem que eu acho que nem precisava, né? O tanto de cura que esse espírito proporcionava, quem duvidasse é que tava ficando louco. Então ele tinha uma roupa da cor de uma escola de samba, quando essa escola de samba ia lá, porque ele queria que a escola fosse lá tocar, durante as giras, durante os toques dele, para elevar a vibração do ambiente, ele colocava a roupa das cores daquela escola de samba. Quando ia outra, ele colocava as cores da outra escola de samba. Nas capas dele, tinha uma lira desenhada, bordada, gigante em todas as capas, independente da cor, mas tinha que ter a lira. Era a marca dele, óbvio. E ele pedia que fossem bordadas com cristais austríacos. Eram lindíssimas, gente. Porém, uma capa comum. Chique, linda, porém comum. Todo mundo conseguia pegar e tudo mais. As pessoas, quando ele passava próximo às pessoas, as pessoas arrancavam pedaços das capas dele, dos cristais e tudo mais, para poder levar para casa, para poder ter o axé, a força do seu sete. Pelo menos para levar até aquele enfermo e pedir pro seu sete a cura daquela pessoa. Mas dizem que quando ele ia embora, quando ele desincorporava, a capa dele ficava no chão e precisava de umas 4, 5 pessoas para levantar uma capa comum. Podia ser pesada por conta dos cristais, mas uma pessoa consegue levantar uma capa. A mãe Cacilda tinha uma estatura baixa e ela conseguia vestir essa capa incorporada. Mas, gente, esse é um dos mistérios do seu Sete da Lira. Provavelmente ele guardava as energias negativas e densas das pessoas embaixo dessa capa. Então precisava de 4, 5 pessoas para levantar e deixar pendurada. Ele não gostava que ninguém ficasse usando nem pegando em suas vestimentas, principalmente o seu chapéu e a sua capa. A mãe Cacilda, ali por volta dos anos 60, 70, ela teve um programa na Rádio Metropolitana no Rio de Janeiro. Foi a pioneira em ter uma rádio falando sobre religiões de matriz africana. Então aí já começa o contato, o envolvimento da mãe Cacilda com a mídia. Esse programa começou a fazer tanto sucesso que consequentemente foram indo mais pessoas na lira, mais pessoas querendo ver o Exu que incorporava na mãe Cacilda e recebendo milagres e curas, e começou a virar uma repercussão nacional. No dia 29 de agosto de 1971, Exu Sete da Lira é convidado para ir no programa do Chacrinha, pasmem, incorporado.
Ele foi incorporado com as mesmas vestimentas que ele utilizava no terreiro, segurando uma garrafa de cachaça, e ele entrou ao vivo no programa. E houve relatos de que as chacretes passaram mal, algumas entraram em transes, pessoas da plateia passaram mal, entraram em transe também. E o que emocionou o Chacrinha foi ele puxar uma verdadeira oração para o filho do Chacrinha que recentemente havia sofrido um acidente. Mas nesse mesmo dia, a repercussão foi tão forte que esse Exu, quando ele saiu da Rede Globo no programa do Chacrinha, ele foi levado para a Rede Tupi no programa do Flávio Cavalcante. Você acredita? E o Flávio Cavalcante era concorrente direto do Chacrinha. No mesmo horário o programa deles passavam. Então seu set saiu de lá, foi pro Flávio Cavalcante. E lá não foi diferente. O tumulto foi ainda maior. Lá o seu set espargiu bebida, a cachaça em cima da plateia, assim como ele fazia no terreiro. Teve um engarrafamento de pessoas tentando chegar na Rede Tupi para poder ver esse Exu de perto, para poder falar com ele, encostar nele, receber uma cura, porque as pessoas estavam sentindo a energia dele em casa. Inclusive, há relatos que pessoas entraram em transe em casa. Após toda essa repercussão nacional, em um único dia ele fez e aconteceu, os programas do Flávio Cavalcante e do Chacrinha foram suspensos por 8 dias. A censura da época caiu em cima dos dois, mas o seu set não parou de atender não. Ele continuou atendendo, a popularidade dele aumentou, mas dessa vez a mídia já não estava mais a favor dele, porque algum tempo atrás, antes dele ir nesses programas, os jornalistas iam lá, ele já foi capa de revista, eles tiravam fotos dele ali incorporado, ele permitia que entrassem com câmeras tanto de fotografia, tanto filmadora, e para ele não tinha problema nenhum. Mas após isso, como a censura começou a cair muito em cima da mãe Cacilda, ele proibiu de que jornalistas, de que a imprensa entrasse com câmeras. Então, muitos jornalistas, muitos famosos frequentavam a Lira, mas aí não podia mais registrar. Porque eles iam lá porque gostavam mesmo do seu set e porque eles sabiam que ali as coisas aconteciam, mas sem o vínculo de trabalho, sem o vínculo midiático. A mãe Cacilda atendeu as pessoas, atendeu em público com o Exu 7 da Lira até 2002. Após isso, como ela foi ficando de idade, seu 7 da Lira restringiu os trabalhos apenas aos familiares e ela veio falecer no dia 21 de abril do ano de 2009. E até no desencarne dela, tem algo muito curioso. O Christian, lembra que eu falei, o autor do livro? Ele conta que existem duas versões, mas uma delas, uma das filhas da mãe Cacilda, estava ali com ela no quarto, mãe Cacilda dá um suspiro, como se de uma dor que ela estava sentindo no dia, na hora que ela desencarnou, e aí uma das filhas dela levanta e fala: "Seu Sete, socorre a minha mãe, ajuda a minha mãe." Seu Sete incorpora, dá a gargalhada dele, e a mãe Cacilda falece. Então, de acordo com essa versão, mãe Cacilda teria falecido, desencarnado, incorporada com seu grande amigo, que foi Exu 7 da Lira. Lembrando que seu 7 da Lira falava, que ele não iria incorporar em outro médium após a morte, o falecimento da mãe Cacilda. Que a missão dele era trabalhar com ela. Então, fica o recado. Viva Exu 7 da Lira, viva Dona Aldara Maria, e viva a memória e a história, o legado de Dona Mãe Cacilda de Assis. Saravá, Santo Antônio! Saravá! Saravá, coroa da Lira! Saravá! Salve a Lira! Salve! Salve o povo da Lira! Salve!